3, 2, 1, 2, 3. Entrevista com o Major Moisés Melo, coordenador estadual da Defesa Civil. Alagoas acaba de ser notificada. Alagoas vai ter que prestar contas de 75 milhões de reais que recebeu em 2010 para para ações emergenciais em socorro às vítimas das cheias. Quase 80 mil pessoas. Major Moisés, Alagoas, esses 75 milhões, o que aconteceu com esse dinheiro? Esse dinheiro foi empregado em vários contratos firmados com gestores na época da enchente, não foi apresentado as contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União e a Defesa Civil Nacional nos notificou para que nós notificássemos os gestores da época para que possam apresentar justificativas plausíveis como foi gasto, como foi aplicado realmente esse recurso. São 75 milhões? 75 milhões que foram disponibilizados e todo ele gasto na enchente de 2010. Pelo menos deveria ser gasto, não é isso? Foram aparentemente gastos, porque foram apresentados alguns processos que estão sendo analisados e estamos solicitando os gestores da época que façam alguns ajustes, algumas notificações que foram solicitadas pelo governo federal. Naquela ocasião, o governo federal enviou para Alagoas, para a reconstrução, quase R$1 bilhão. Esse montante faz parte desse bolo? Não. O que chega para nós, nossa competência, é o volume de 75 milhões disponibilizado e gasto pela Defesa Civil na época da enchente de 2010. Para isso tinham os contratos e os gestores. O nosso papel hoje, depois dessa notificação, é notificar os gestores da época e solicitar as informações que foram solicitadas para nós. Quer dizer que o Tribunal de Contas rejeitou essa prestação de contas? Rejeitou do governo federal, rejeitou da Defesa Civil Nacional e, consequentemente, a Defesa Civil Nacional nos repassou solicitando essas informações de como foi aplicado efetivamente esses recursos para a população atingida na época. Esse dinheiro veio para a Defesa Civil de Alagoas. Os gestores da época vão ser chamados? Vão ser notificados? Todos os gestores serão notificados para apresentar as contrarrazões e um tempo hábil de 10 dias, em 30 dias concluiremos esse relatório e, consequentemente, daremos prosseguimento ao processo. O senhor pode revelar hoje ou o senhor vai deixar para revelar amanhã os nomes das pessoas que vão ser notificadas? Estamos fazendo ainda todo o levantamento dos gestores da época e amanhã todos serão notificados. O ex-coordenador da época, o coronel Neitônio, que está aposentado, que era coordenador da Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros, vai ser notificado? O comandante deverá ser notificado, tanto ele como todos os gestores dos contratos da época que disponibilizou e foi entregue para a população. O senhor pode ser responsabilizado por isso? Não, atualmente o governo atual, a Defesa Civil atual, não há nenhuma responsabilidade sobre contratos anteriores. Então, os gestores da época são os únicos responsáveis para poder prestar contas do que foi gasto e a forma como foi gasto. O que chama a atenção do senhor? Porque esse dinheiro, parte desse dinheiro, o senhor devolveu o ano passado uma quantia que o governo federal enviou para Alagoas, algo em torno de 13 milhões, não foi isso? 13 milhões e 300 mil. E 75 milhões não tem prestação de conta. O que chama a atenção do senhor nesse caso? Teve prestação de conta, porém a prestação de conta precisa de alguns ajustes, assim como foi solicitado pelo governo federal. Estamos notificando os gestores para que eles possam fazer esses ajustes. Se forem plausíveis, ótimo. Se não, daremos prosseguimento ao processo. O dinheiro tem que aparecer, ou então os documentos de prestação de serviço. Perfeitamente. Então tem que ser apresentado aquilo que foi solicitado. Muito obrigado.